bem-vinda ao Além da Nuvem. Muito obrigada, Márcio. Boa noite a todos que nos estão assistindo. E é um grande prazer estar aqui agora. Eu mesma ansiei por esse momento, que parecia que não chegava nunca, de oficialmente dizer que o Brasil não foi colônia de Portugal. Isso teria que ser feito na academia. Começou a história desse argumento, vocês já devem ter acompanhado em outros programas, começou com Tito Livio Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, não é? Que tiveram um professor, Arlindo Veiga dos Santos, que mostrou a eles que algumas coisas estavam bem arrumadas na história do Brasil. E eles fizeram um monte de pesquisas, reuniram uma equipe de pesquisadores, examinaram os 150 mil documentos que eles admitem naquele livro, A Revisão da História do Brasil, terem examinado, e chegaram à conclusão de que realmente o Brasil não era colônia de Portugal. E é lógico que sofreram uma contestação violenta, mas ficaram a vida inteira defendendo esse ponto, defendendo a civilização e mostrando a civilização brasileira e mostrando que o objetivo de dizer que o Brasil tinha sido colônia era exatamente apagar a memória de Portugal como o país fundador, a coroa fundadora da nação brasileira. E, em seguida, o professor Loriel retomou isso anos depois, que ele é bem mais moço, e começou a reviver e a trazer nos seus programas os estudos a respeito do Tito Livio Ferreira, do Manuel Rodrigues Ferreira, e principalmente, que eu acho que é um grande forte do professor Loriel, é o seu estudo de Império Português. O seu grande conhecimento, que eu não encontrei ninguém ainda com esse tipo de conhecimento, sobre o Império Português, sobre cultura simbólica, sobre símbolo, sobre cultura em geral. E foi exatamente por causa dessa minha curiosidade que eu me aproximei dele para aprender cultura simbólica. Na época, eu fiz um curso sobre os Cavaleiros da Ordem de Cristo, e comecei a ver. Primeiro eu estranhei, porque era muito fora do normal, muito fora da caixa. Depois eu fui verificando pela documentação, que é um bom hábito que o professor Loriel tem, de sempre dar os cursos, de dizer onde é que está a documentação, o que a gente tem que fazer para poder seguir. E eu comecei a ver que ele tinha muita razão, mas muita razão. Então, continuei fazendo os cursos, umas tantas, eu comecei a trabalhar, ajudá-lo na organização de algumas aulas que ele estava fazendo, e disse: Loriel, isso daí tem que ir para a academia. Ele falou: se você quiser, você leva. Eu falei: bom, tudo bem, eu levo, vou te dar os créditos do que você fez, e a gente tem que levar, porque isso fica naquela conversa. Foi colônia, não foi colônia, foi colônia? Mas qual a importância de ter sido colônia ou não? Ou, se tá certo, eu concordo com você está me dizendo que não foi colônia e os documentos dizem que não, mas na prática foi. Então tinha que haver desenvolver um raciocínio de tal maneira que a gente pudesse levantar tudo que tinha sido feito antes, amarrar de uma maneira lógica e acadêmica, e, se possível, complementar, que foi o que eu fiz. Eu complementei com alguns aspectos que eu achei necessários para esclarecer o problema do conceito de colônia, de como ele foi usado, de como ele foi aplicado, e levei para a academia. Aqui no Rio de Janeiro, eu tentei numa academia, não foi aceita. Mas e aí eu não insisti muito. Acho que meu anjo da guarda me levou para a Academia para a Universidade Nova de Lisboa, e eu fiz um mestrado inteiro. Quero dizer que eu não foi só, levei só uma dissertação. Eu fiz um mestrado, eu sou agora mestre em História do Império Português, que foi uma beleza, tenho muito orgulho de ter feito, um curso muito apertado. E dentro desse curso, eu fui orientada pelo João Paulo, professor Dr. João Paulo de Oliveira Costa, que muito criteriosamente me acolheu,
E, finalmente, produzi a minha tese, foi aceita, e agora a gente pode dizer que, finalmente, que o Brasil não foi colônia de Portugal. Parabéns por isso, doutora. Parabéns e obrigado, né, também, né, porque a gente sabe que não é uma coisa fácil de se fazer, um caminho, imagino que árduo, né, percorrido até se chegar a alcançar, a lograr esse êxito, né. É, realmente, Márcio, foi um caminho árduo e eu acho que eu sempre falo que eu me assentei no ombro de gigantes. O grande trabalho já tinha sido feito pelo Tito Livio Ferreira, depois pelo professor L'Oréal Rocha, e a, eu fui aquela pessoa certa pela idade, pela maturidade, eu sou médica, ginecologista, pelo, pelo tipo de raciocínio que sou acostumada a ver problemas e analisar cientificamente a causa dos problemas e buscar uma solução para eles. E então, tinha total disponibilidade e descomprometimento com qualquer tipo de situação, instituição que foi. Então, eu fiz isso tudo voluntariamente. E vou te dizer uma coisa que às vezes que me emociona muito, eu faço isso com o objetivo de dar um presente para gerações futuras. Mostrar que esse conceito não existe, não pode ser aplicado na história brasileira, e dar a eles que é a situação que eu procurei fazer no livro que o IMUB vai publicar com a versão em livro da minha tese, dar suficientes referências e corretas e sólidas para que as gerações que possam vir depois continuem esse raciocínio, porque isso não é tarefa de uma pessoa só. Eu somente mexi nessa peça-chave, que é o conceito. Ele, de forma alguma, pode ser aplicado à América Portuguesa, ou seja, ao Brasil de antes de Dom João VI. E foi isso que eu fui fazer. Como a historiografia brasileira tem dois problemas, agora no doutorado eu estou estou no caminho de conseguir resolver o segundo problema, que é analisar as circunstâncias da independência do Brasil. Fantástico. Está me dando, porque uma vez esses dois pontos esclarecidos, eu acho que a academia brasileira e os estudiosos brasileiros vão ter liberdade de se movimentar dentro do raciocínio de uma outra maneira. E então é o que eu só peço de ter força, ter capacidade, ter saúde para poder conseguir fazer isso, porque é o que eu quero deixar para gerações que vêm atrás, depois de mim. Sim, sim, a independência também vai ser um assunto bem espinhoso, porque vai ter que colocar o dedinho bem naquela ferida, né, que a nossa história tem, que o pessoal não gosta que fale, que são as ordens secretas, as ordens discretas, né, então não tem como, desconstruir a historiografia falsificada sem colocar o dedo nessa ferida, né, que a nossa história, oficial, ela realmente se nega a dar o devido destaque, né, para esses assuntos, para essas questões. Bom, eu gostaria de, antes de passar para o professor L'Oréal Rocha, né, fazer uma breve apresentação aqui, agradecendo a doutora Ana Maria Grebler pela introdução. Dizer que essa live ela tem hora para começar, a gente não precisa se preocupar com hora para acabar, né? Então a gente vai poder abordar bem os assuntos à vontade, né? Professor L'Oréal Rocha, como muitos aqui já conhecem, né? Enfim, que acompanham o nosso trabalho, sabem que ele é talvez a principal referência que nós temos nessa busca histórica. Foi certamente a pessoa que me influenciou a buscar esse caminho de reconstruir a verdadeira história do país, descobrir a verdadeira história do Brasil, pesquisar, né? Então, o professor L'Oréal Rocha já tem um trabalho, já é um gigante nesse aspecto, nesse assunto,
Então hoje a gente tem mais uma vez a honra de recebê-lo aqui, né, no canal, e eu gostaria de pedir que ele falasse um pouco da importância desse acontecimento para as pessoas entenderem um pouco qual que é a importância, porque muita gente vai chegar, vai cair de paraquedas, né, às vezes na live, e não vai entender do que a gente está falando. Pô, o Brasil foi colônia, não foi colônia, como assim? Antes de passar, bom, todo mundo aprendeu desde a mais tenra infância, né, que nós éramos colônia até a independência. Isso é o que a gente aprende na escola, isso está na base do MEC, na grade de toda a escola pública e privada, na Base Nacional Comum Curricular, é obrigado a ser ensinado assim para toda criança, desde do ensino fundamental. Tá? Então é obrigado, escolas públicas e privadas, isso é obrigatório, não é opcional. E, como a gente vê, existe uma tradição por detrás, uma tradição milenar, uma tradição talvez não tanto milenar, mas que vem de muitos séculos, né? Milenar, se a gente levar em conta as origens da Ordem do Templo, né, e suas raízes, mas uma tradição que vem de muitos séculos, que era a própria história portuguesa, da qual nós somos uma parte, uma extensão dessa história, né, de uma monarquia, de tradições próprias, particulares, que nos foram simplesmente roubadas. Né, e basicamente criaram uma história do Brasil fajuta para validar e, ao mesmo tempo, fazer uma lavagem cerebral na população de que a independência tinha sido algo maravilhoso, legítimo, e antes disso nós éramos sempre roubados e usurpados pelos malvadões portugueses, né, que só fizeram vir aqui trocar espelhinho por ouro com os índios. É isso que a gente aprende na escola. E, na verdade, não foi bem assim. Loriel, por favor. Márcio, boa tarde, Ana, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite aí, por essa acolhida, Márcio, Rô, toda a equipe do Além da Nuvem. Sempre uma honra. Vocês têm feito um trabalho também muito, muito importante. Eu acho que o trabalho, quando nós nos abrimos ao diálogo, né, ao diálogo fraterno, o diálogo amigável, respeitoso, todo mundo ganha. Né? Bem, você fez a Ana fez algumas colocações, fez algumas cronologias, você perguntou sobre a importância do trabalho da Ana. Eu começo destacando que a importância da defesa dessa tese é que em 200 anos, desde a independência, portanto mais de 200 anos, né, é a primeira vez em 200 anos que nós temos uma defesa de tese sobre a verdadeira documentação brasileira. Né? Por que eu digo verdadeira documentação brasileira? Porque é a verdadeira. 1822, aquilo que nós chamamos de independência, o próprio nome já é incorreto, não é uma independência, é uma secessão, é uma separação. Né? O Brasil fazia parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, portanto, ele mesmo que ele tivesse sido colônia, naquela altura ele era Reino Unido. Não é? Então, o argumento utilizado para a separação, a secessão, para o movimento, o que é a independência? Nós precisamos de usar a língua portuguesa dentro da sua etimologia correta, dentro dos seus conceitos corretos, porque a história trabalha com conceito. Né? E esses conceitos formam, essas palavras são conceitos, os conceitos formam teorias. Então, o que foi 1822? Foi um movimento revolucionário. Pronto. Onde esse movimento alcançou a Europa inteira, naquela altura. O Oriente não sofreu isso. Quando a gente fala Europa, nós temos que ter uma contextualização. Então, aquele movimento alcançou, a Europa alcançou as Américas, mas trata-se de um movimento revolucionário que visava uma reordenação geopolítica do mundo. Vamos atualizar a linguagem.
né? E para fazer essa reatualização geopolítica do mundo, era preciso derrubar os políticos, a política vigente. Os poderes vigentes. Os poderes vigentes naquela altura, digamos que sustentavam o mundo do Ocidente, não é? Porque se a gente verifica a sustentação dos poderes no Oriente, nós temos uma outra configuração. Mas no caso do Ocidente, essa grande sustentação era feita através de uma interlocução, de uma aliança, digamos assim, é um termo técnico também, de uma aliança entre o trono e o altar, de uma aliança entre as monarquias católicas e a Igreja Católica. Né? E é a Igreja Católica, não é a Igreja Protestante. A Igreja Protestante faz parte da Revolução, faz parte dos movimentos revolucionários, a maçonaria, os Illuminati, a Revolução Francesa e tudo isso. Então, o que tem ali naquela altura? Você tem um discurso, é construído um discurso. Esse discurso é consensado. Quando nós vamos estudar os movimentos, nós vemos o consenso, a palavra-senha, os símbolos, os motes, os argumentos, eles são iguais no mundo inteiro. É a primeira vez na história em que tudo se organiza de uma forma uníssona. Tá? Bem, no caso do Brasil, o argumento, o mote utilizado, a senha, a tessera, para produzir esta secessão, portanto, esta ruptura de poder, você tira um poder para alçar outro poder no lugar, foi o Brasil era colônia de Portugal. E este movimento foi encabeçado pelo príncipe regente, pelo próprio príncipe regente, o que teoricamente dá uma legitimidade. Mas, ao mesmo tempo, quando nós vamos analisar, o príncipe regente dá um golpe na sua própria coroa. Não é? Bem, então, qual é a importância disso? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Ana, na tese dela, faz essas citações de uma forma muito pertinente, vem a ser o grande veículo de divulgação desta fraude revolucionária. E a fraude é imposta enquanto argumento. Tá? E é de tal modo imposta que é impedido pelo imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II, diga-se de passagem, que ocorra qualquer tipo de discussão que o Brasil não foi colônia. O Instituto Histórico e Geográfico, sobre a batuta de Dom Pedro II, persegue as pessoas e não deixa que o assunto venha à baila. Isso é grave. Quando vem o golpe da República, que é outro golpe, também igualmente revolucionário, mas já com uma revolução de um cariz diferente, a República acentua essa problemática. E aí a República acentua em cima de dois problemas. Né? A colônia, a palavra colônia, ela se coloca sobre o império, o primeiro e o segundo império, e ela se coloca sobre a coroa portuguesa. E nós temos também um problema, a legitimação do Império Brasileiro só se dá em cima da ideia de que o Brasil foi colônia. Então, para o Império Brasileiro se sustentar, ele tem que renegar a coroa portuguesa. Correto? É uma desculpa, né? É uma desculpa. Mas a legitimação do Império Brasileiro, do primeiro e do segundo império, é uma negativa da coroa portuguesa. O que é na verdade, isso é bizarro. Porque os Bragança, a Casa de Bragança é portuguesa. Então a Casa de Bragança do Brasil renega a sua origem portuguesa. Correto? Então, qual é a importância da tese da Ana? Voltando. Em 200 anos, ela recoloca essa discussão novamente, porque nós somos impedidos de conversar sobre isso. Foram 200 anos de impedimento. E a Ana pode contar para vocês, inclusive, os casos de assassinatos de pessoas que ousavam falar sobre esse assunto. A perseguição que existia. Então, quando se fala na perseguição aos monarquistas, é preciso entender o que estava em voga. Tá claro? Porque não é só a defesa do império, da volta do império. Tem um pano muito mais profundo. Bem, então, creio que para nós é uma vitória muito grande, enquanto povo, enquanto coletivo, porque, e aqui eu finalizo, volto a palavra aí para vocês, qual a importância do Brasil de entender que o Brasil não foi colônia de Portugal? Gente, olha só, nós somos seres humanos,
nós interagimos socialmente e individualmente através de palavras. As palavras têm significados precisos. Eu não posso falar que uma banana é um abacate, porque eu não consigo me comunicar. Tá? Bem, então toda a vida social e toda a vida intelectiva, ela é feita através de ideias, de palavras e de argumentos. Bom, o Brasil não foi colônia é uma ideia. Vamos entender isso. É uma ideia. Tá? Esta ideia é fraudulenta, é uma fraude documental que foi criada. Ela não existe. Essa fraude documental foi criada como ideia. Ela é lançada antes de 1822 e solidifica 1822 com um documento do príncipe regente enviado ao seu próprio pai, Dom João VI, que já estava em Portugal. Muito bem, esta ideia, sigam o meu raciocínio, que vocês vão entender. Esta ideia se transforma em teoria, o IHGB consolida a teoria, toda teoria, quando ela é consolidada, ela vai para a academia. Ela começa a ser discutida na sociedade. A teoria cria o que nós chamamos de forma-mentes. Ela cria uma mentalidade. Então, se em 1822 a população não sabia que o Brasil era colônia, em 1850 a população começa a pensar que talvez o Brasil é colônia. Mas isso não está consolidado. Então, nós temos um século em que essa forma-mentes vai sendo consolidada. Está claro? A forma-mentes, uma vez que ela está consolidada, ela modela um comportamento pessoal e coletivo. Uma vez que as elites obtiveram a modelagem do comportamento, o Brasil é colônia. Então, você passa a aplicar aquilo no âmbito político. Então, o poder político vigente passa a fazer uma política pública em relação àquilo, passa a adotar estratégias diplomáticas, tá? Passa a fazer manipulação de massa e passa a colocar aquela forma-mentes, aquele comportamento, aquela teoria para dirigir a nação. Muito bem. Uma vez que você tem todo este arcabouço pronto, o resultado final é a criação de um produto. Este produto será vendido dentro do campo político, dentro do campo econômico, dentro do campo diplomático, dentro do campo social, dentro do campo intelectual. Percebe? Então, nós temos 200 anos da fraude de uma ideia que a linha de ponta dela gera um produto econômico. Hoje, para dar um exemplo, hoje, quando nós falamos em pautas identitárias, por exemplo, muito pouca gente não sabe que a pauta identitária, no caso do Brasil, parte dela origina-se nesta causa de que o Brasil foi colônia de Portugal. Então, se nós queremos, de fato, em primeiro lugar, ter acesso à verdade histórica, ter acesso à nossa história verdadeira, com os defeitos dela, com as violências, com as rupturas e com as virtudes que lhe são inerentes, porque elas existem. Não? Nós temos que ler a documentação de uma forma correta. É isso. O que nós estamos tratando, simplesmente, é da verdade histórica. Correto? Então, por 200 anos, nós tivemos, vou repetir, esta é a sequência, creiam-me, uma ideia fraudulenta, aquela ideia transformou-se em teoria, o IHGB sustentou a teoria, o Arquivo Nacional sustentou a teoria, todas as academias brasileiras sustentaram a teoria, o próprio imperador do Brasil sustentou a teoria, e aquilo começou a ser ensinado dentro das escolas. Tá? A teoria virou uma forma-mentes, a forma-mentes criou um comportamento, o comportamento foi transformado em política pública e em manipulação de massa, e isso gerou um produto. E, a partir desse produto, as elites, aqui para finalizar, eu quero trazer um outro aspecto, muito importante para vocês entenderem como a história do Brasil funciona.
Todo o país ele é dirigido de duas formas. A coroa portuguesa, o rei reinava, mas ele não administrava. A administração era feita pela nobreza civil, eclesiástica, militar e o povo, os três estados. Eles administravam conjuntamente. O rei era o ministrador da justiça. Tá? O rei não administrava. Então é preciso entender como funcionava a estrutura, a instituição da coroa portuguesa. Bom, em 1822, quebra-se completamente essa estrutura e assume uma elite, um poder completamente diferente. É uma gente literalmente sem eira nem beira. Literalmente. Tá claro? Bem, então essa gente assume e cria-se no Brasil uma excrescência governamental, que é o seguinte. Eu vou fazer um paralelo com o governo dos Estados Unidos, que naquela altura tinha sido formado. Os homens ricos dos Estados Unidos, a elite endinheirada, no mundo inteiro funciona assim, tá, gente? O mundo inteiro tem gente muito rica, bilionários, os caras que são os detentores das grandes fortunas. Esses caras que são os detentores das grandes fortunas, eles não atuam na política. Ou seja, eles não viram presidente, eles não viram senador, os filhos não vão para o Senado, os filhos não vão para a Câmara, os filhos não fazem nada, eles ficam no background. Tá? É a BlackRock. Então nós temos uma BlackRock mundial, ok? No mundo inteiro, sempre foi assim. Então nós temos uma elite de dinheiro, uma elite de fato que é a detentora do poder, e nós temos uma elite dirigente. A elite dirigente é a elite que assume a frente política. Pois bem, meus caros, o Brasil não tem elite de política. O Brasil não tem elite dirigente. O Brasil só tem elite dirigente. Tá? Essa elite dirigente, das tragédias de 1822, o que se criou foi uma única elite que dirige a política, a economia, a religião, o povo, tudo. E de tempos em tempos, essa elite aplica golpes dentro dela mesma e depõe uma elite para assumir outra. E eles vão criando esta instabilidade política e jogando a culpa nos políticos. Então, o projeto político brasileiro está fadado ao fracasso, porque nós temos uma elite dirigente desde 1822 que impede uma elite política. Correto? Então, há uma elite endinheirada que impede uma elite dirigente. Entendeu? E o brasileiro não sabe disso. 99,9% do brasileiro. Agora, quando você vai fazer curso em área social e vai entender o funcionamento das instituições, você entende isso. Então, o que nós devemos, Ana Grebler, aqui? Essa reposição, né? Uma vez que a tese fica indexada, nós temos o direito de voltar à tese, e foi o que a Ana falou, isso é um trabalho conjunto. Então, doravante, por o indivíduo sustentar a academia brasileira, continuar sustentando a mentira que o Brasil foi colônia de Portugal, no mínimo, quando for fazer recensão, né, ver as bibliografias que foram lançadas sobre o tema, vai ter que cair na tese dela, no mestrado e depois no doutorado. Não? E ao cair ali, o indivíduo vai ter que arguir, contra-argumentar, né, questionar, voltar aos autores e dizer que ela não está correta. Vai ser difícil ele desmontar. Vai ser bem difícil. Né? Mas é assim que se faz história. Tá? Então, acho que essa importância é nossa. Nós temos digamos, né, uma linha de continuidade de agradecimento aí, porque a Ana abriu uma picada, realmente, né, muito grande para todos nós, porque agora a discussão ela não é mais uma discussão, digamos, de baixo clero, né? É uma discussão que chegou lá em cima, onde tem que chegar, e a partir daquilo ali, nós temos o foro adequado para começar a ter o direito de olhar para a nossa história. Veja que absurdo,
lutamos durante 200 anos para ter o direito de olhar para a nossa história, para olhar para os nossos documentos. Isso nos foi negado. É crime de lesa pátria, não? Uma coisa dessa. É isso.